A Qualicorp acredita que tudo isso vai passar. Mas enquanto não passa, investimos mais de 14 milhões para ajudar o Brasil a combater a pandemia. No Rio e em São Paulo, a Qualicorp se associou a grandes empresas para entregar 345 leitos ao sistema público de saúde. Milhares de vidas estão sendo salvas. Juntos, daremos a volta por cima. Boa noite a todas e a todos. Eu começo cumprimentando o presidente do Conselho Federal da OAB, Felipe Santa Cruz, agradecendo e cumprimentando igualmente as presenças do ex-presidente Michel Temer e do ministro do Supremo Tribunal Federal, ministro Gilmar Mendes, mais uma vez em um evento da Escola Superior de Advocacia Nacional, em nome do Conselho Federal da OAB, em nome da Escola Superior da Advocacia do Conselho Federal, eu registro a grande honra de poder tê-los presentes neste evento. E eu queria, presidente Felipe, agora fazer um anúncio público pela primeira vez, né? Inclusive um fato que deixou todos do sistema bastante emocionados, né? Nós alcançamos a incrível marca de 100 mil inscritos há alguns minutos neste nosso congresso, que já automaticamente o transforma no maior evento jurídico já realizado no mundo. Houve aí o atingimento de uma meta que foi colocada, inclusive com alguns questionamentos. Nos últimos dias brincaram comigo bastante, dizendo que era fruto da megalomania dos pernambucanos, mas hoje isso se faz realidade, presidente Felipe. Eu agradeço muito a oportunidade de ter podido participar dessa importante conquista para a advocacia, sob a sua sempre muito eficiente liderança. E aí, sem mais delongas, eu já anuncio o tema do painel, o semipresidencialismo como opção para o Brasil, um tema que há mais de 3 anos e periodicamente, em tempos de crise, há 3 anos aproximadamente, por ocasião da presidência do TSE, quando era ocupada pelo ministro Gilmar Mendes, esse assunto já veio à tona, com o apoio do presidente Michel Temer, o que o cerca de atualidade e de interesse. Então, sem mais delongas, eu passo a palavra para o ministro Gilmar Mendes, renovando os agradecimentos pela presença. Muito obrigado, ministro Gilmar. Boa noite a todos. Cumprimentar o presidente Felipe Santos Cruz, cumprimentar o Rony, cumprimentar o presidente Michel Temer, cumprimentar a todos os que nos acompanham e dizer da alegria de estarmos participando deste importante seminário, marcante seminário da Ordem dos Advogados do Brasil e com esse sucesso pleno que se deve talvez também à presença símbolo do nosso grande líder Michel Temer, grande líder político, grande líder da academia, e acho que é extremamente relevante que a gente faça esse diálogo sobre um tema, acho relevante para o desenvolvimento político institucional do Brasil. Eu gostaria de dizer que, ao contrário do que se diz, o Brasil tem boa experiência de um regime parlamentar ou semi-parlamentar. O Império, sob Pedro II, teve boa experiência nesse sentido. Há até um livro do João Camilo Torres, a propósito desse tema, falando da chamada democracia coroada. É um tema importante, me parece que o Brasil ousou nesse sentido e vale a pena discutir. É claro, tivemos depois os problemas ligados àquela emenda constitucional do parlamentarismo nas circunstâncias que nós conhecemos, renúncia de Jânio, assunção de Jango, limitações decorrentes
de pressões existentes, talvez até do estamento militar, em suma. E tivemos um presidente da República que, claro, era adversário do modelo que se instalou, e a partir daí todos conhecem o desenvolvimento da história. Plebiscito, derrota do parlamentarismo, que foi bastante desorganizado naquele momento. Depois tivemos o debate na Constituinte, em que se aproximou bastante de se adotar o regime parlamentarista. Mas isto tem pouca relevância para o debate atual. O que nós sabemos hoje do sistema de governo que nós acabamos por engendrar? Acabamos por ter um regime que é um presidencialismo de coalizão. E assim se tem dito, e isto foi timbrado a partir da pena sofisticada do Sérgio Abranches. E, de alguma forma, nós chegamos até aqui num regime de normalidade institucional. Michel e eu temos sempre ressaltado que a Constituição brasileira, a Constituição de 88, a despeito dos problemas que possamos apontar, é um grande ativo. É o mais longo período de normalidade institucional da vida republicana, começada em 1889. Portanto, esse é um dado positivo. Mas é inegável também que nós temos uma grande instabilidade. Excluído aqui o presidente Bolsonaro, recém-eleito, com as vicissitudes que tem se colocado nesse seu ainda curto mandato, nós tivemos 4 presidentes eleitos diretamente, dos quais somente 2 terminaram o mandato: o presidente Fernando Henrique Cardoso e o presidente Lula. Isso tem servido para reflexões a propósito dessa temática. E aconteceu algo bastante singular nesse nosso presidencialismo. O impeachment, que normalmente é pensado, a partir do conceito americano, como um instrumento de, talvez, uma competência, como dizem os alemães, uma competência uma competência para não ser utilizada entre nós, já foi utilizada até o fim em 2 ocasiões, demitindo 2 presidentes da República, o presidente Collor e a presidente Dilma Rousseff. Em algum momento, até alguém já disse que nós estamos parlamentarizando o impeachment. Então, nesse contexto, é que se tem perguntado se não haveria uma inadequação deste nosso regime ou nosso sistema de governo. E se não seria adequado avançar para um modelo em que houvesse uma separação entre a chefia de Estado e a chefia de governo. Michel depois poderá relatar com maior propriedade, ele que vivenciou a Constituinte, sobre todos esses passos que se deram no ambiente do processo constituinte. Mas nós sabemos todos que estivemos muito próximos no processo constituinte de adotar o regime, o sistema parlamentar de governo. Talvez tenha havido algum tipo de recalcitrância de algumas lideranças, mas o próprio presidente Sarney, numa conversa que com ele mantive para um documentário, ele chegou a reconhecer que, por ele, ter-se-ia adotado o regime parlamentar de governo, desde que se possibilitasse a alternativa de indicar o primeiro-ministro para o último ano do seu governo. Portanto, se chegou muito próximo a isto. Alguns testemunhas chegam a dizer que talvez alguns personalismos no âmbito da Constituinte que tenham dificultado isso. Mas isso também não tem relevo histórico. O que é importante, ou tem relevo talvez para a história, mas não tem relevo para o debate que nós estamos travando. Talvez o que nós tenhamos que refletir é sobre
o papel do presidente da República e sobre a possibilidade de que possamos adotar um modelo, um sistema de governo em que o Congresso venha a eleger o chefe de governo, que terá, então, as funções, vamos chamar assim, governativas. E aí há vários modelos. Há o modelo de Portugal, hoje um modelo bastante bem sucedido, em que o presidente é de um partido de centro conservador e o chefe de governo, portanto, o chefe de Estado é de um modelo conservador, um partido conservador, e o chefe de governo lidera o bloco de esquerda, o Partido Socialista. E vivem um regime, vamos chamar assim, de uma certa coabitação. Inclusive, deram um bom exemplo ao mundo neste momento de pandemia, evitando as cisões e cisâneas muito típicas em alguns sistemas. E aqui isto acabou por não ocorrer. Então, a mim me parece que esse debate é extremamente relevante e rico. É claro que nós sabemos que há limitações, entre elas, inclusive, aquelas relativas ao excesso de partidos no Congresso Nacional. É claro, nós trabalhamos, Michel foi um grande defensor desse processo na reforma política e alguns passos foram dados. Por exemplo, hoje, a proibição a superação da coligação nas eleições proporcionais. Muito provavelmente, isto vai levar, esse é um teste que nós vamos ver agora nas eleições de 2020, eleições municipais, isto vai levar, muito provavelmente, à redução da representação partidária, porque cada partido terá que reunir forças para uma eleição proporcional e terá que atender aos requisitos do quociente eleitoral. O outro ponto também importante desse ambiente de reforma diz respeito a uma evolução quanto à chamada cláusula de desempenho ou a chamada cláusula de barreira. Entre nós seria mais uma cláusula de desempenho, que também está sendo desenvolvida. E é muito curioso que, no governo do presidente Michel Temer, nós tivemos esse debate e essa discussão. Chegamos até a uma formulação de uma proposta prévia de emenda constitucional. E o presidente Michel Temer ressaltou várias vezes, eu cheguei a assistir referências que ele fez, a parceria que se estabelecera com o Congresso Nacional, reconhecendo que, de fato, estava havendo um regime semipresidencialista, em que o Executivo e o Congresso revelavam um entrosamento muito grande e uma coparticipação e uma parceria. Nos tempos mais recentes, nós temos visto também uma atividade muito marcante, uma conduta proativa do Congresso Nacional. Na questão da pandemia, vejam a coliderança exercida pelo Congresso Nacional. Basta dizer a questão da assistência social aí de R$ 600, ou a questão da PEC do orçamento de guerra, ou mesmo a compensação para estados e municípios em função do déficit de arrecadação. Em suma, nós temos visto uma atitude muito construtiva e cooperativa por parte do Congresso Nacional. Bom, tudo isso nos leva a refletir, considerando inclusive esses dois elementos que marcam a instabilidade institucional, dois impeachments presidenciais em 4 mandatos, né? Então, nós mais de mandatos, porque certamente tivemos aí o fenômeno da reeleição, mas dos 4 presidentes eleitos, excluído o presidente Bolsonaro, nós tivemos 2 impeachments presidenciais, o que é muito significativo. Então, nesse contexto, é que
nós temos sido concitados a avaliar, e me parece que esse é um trabalho importante, e por isso acho que é importante esse debate, doutor Felipe Santa Cruz, no âmbito da Ordem dos Advogados, ela que é um fórum qualificado pelos juristas que a compõem, mas também pela sua inserção na sociedade, acho para fazermos uma avaliação de que talvez devamos considerar a possibilidade de uma mudança para o futuro, madura, refletida, com reformas políticas adequadas, no sentido de nos encaminharmos para um regime de caráter semipresidial ou semipresidencial, em que nós tenhamos a distinção entre as funções de chefe de Estado, e aí também aqui é um elemento que comporta conformações. O chefe de Estado será responsável pelas relações, pelos negócios estrangeiros, pelas relações internacionais, pela chefia das Forças Armadas, terá um papel de poder moderador nos momentos de crise, e o chefe de governo se incumbirá dos negócios ligados à administração. Em suma, nós podemos avaliar essa questão, e claro, isso demandaria algumas mudanças, talvez algumas mudanças não tão profundas, mas significativas no texto constitucional. É bem verdade que, como sabem, o texto constitucional fortalece muito o Congresso Nacional. Tanto é que todos aqueles que não logram o apoio no Congresso Nacional acabam tendo a governabilidade comprometida e, muitas vezes, não logram terminar o mandato. É até muito curioso que o presidente Fernando Henrique Cardoso, numa palestra aqui em Lisboa, num dos seminários que nós realizamos junto com a Faculdade de Direito, ele chamava atenção para esse aspecto, o fato de que, dos 4 presidentes eleitos, 2 só tinham terminado o mandato. E isso foi complementado, então, numa observação muito interessante do deputado Arlindo Quinalha, também ex-presidente da Câmara dos Deputados. Ele dizia, é um dado interessante que os 2 presidentes que lograram terminar o mandato foram aqueles que conseguiram estabelecer, de alguma forma e de um modo, pode ser diferente, mas de alguma forma reconhecível, cognoscível, um diálogo com o Congresso Nacional. Por tudo isso, me parece que nós devemos refletir de maneira muito responsável sobre essa questão. Claro, não esquecendo as limitações existentes, não esquecendo que hoje nós temos uma representação múltipla de partidos no Congresso Nacional, o que dificulta enormemente um contrato de coalizão e tudo mais, mas até os movimentos recentes do próprio presidente Bolsonaro, me parece, confirmam a necessidade de que esse diálogo com o Congresso Nacional seja muito mais efetivo. E, por isso, me parece que, para o futuro e para eventuais próximos mandatos presidenciais, talvez, a partir de alterações muito maduras, nós pudéssemos discutir a questão do sistema de governo. E a proposta que se coloca, e que há aí um esboço já à disposição dos críticos, é essa ideia de um semipresidencialismo, em que nós teríamos eleições diretas para presidente da República, que teria funções bem definidas no texto constitucional, mas as incumbências relativas à chefia do governo, à atividade de governação, à atividade administrativa, essas atividades ficariam confiadas a um primeiro-ministro eleito pelo Congresso Nacional. Acredito que com isso a gente tem uma ideia e vamos certamente ouvir e aproveitar as lições que possam vir das considerações desse mestre de todos nós, que é Michel Temer. Muito obrigado, ministro Gilmar, pela sua intervenção. Já na sequência,
nós passamos a palavra para o presidente Michel Temer, renovando, presidente, os agradecimentos pela sua presença. Bom, eu quero, em primeiro lugar, cumprimentar o nosso presidente da OAB, o Felipe Santa Cruz, o Rony e o prezadíssimo ministro Gilmar Mendes. E agradecer, na verdade, este convite por duas razões. Primeiro, por ser um convite da Ordem dos Advogados do Brasil, que, como foi dito aqui, atingiu hoje a marca de mais de 100 mil integrantes e acompanhantes. E, em segundo lugar, por ser convidado ao lado desse grande mestre da área jurídica, que é o ministro Gilmar Mendes. Para mim é uma honra extraordinária. E até confesso, enquanto ouvia o Gilmar, eu me recordava um pouco de tempos passados, ao tempo em que presidia a Ordem dos Advogados, o Bernardo Cabral, o Eduardo Seabra Fagundes. E a luta naquela época, o trabalho era exata e precisamente para obter, num dos congressos foi a luta pela Constituinte, que depois veio em 87, 88, o outro tema era a recuperação das prerrogativas do Legislativo e do Judiciário, e eu participei desses congressos, e muito mais adiante, quando fui para a Constituinte, tive o prazer de, sendo advogado, como fui ao longo do tempo, de inserir no texto constitucional o artigo 133, que trata da indispensabilidade do advogado na administração da justiça e da sua inviolabilidade por seus atos profissionais. E interessante, ministro Gilmar, que talvez a este momento, no momento em que eu secundo e naturalmente acompanho todo o raciocínio que o ministro Gilmar Mendes acabou de fazer, quem sabe este momento também seja um momento tão vitorioso para esta tese do semipresidencialismo, como foi no passado a tese da Constituinte, a tese da devolução das prerrogativas do Legislativo e do Judiciário. Acho que é uma oportunidade extraordinária que a Ordem dos Advogados oferece ao nosso país para tratar de um tema que, se me permite a expressão, é um tema grandioso, que é o tema do sistema de governo. E até eu quero recordar, como recordou o Gilmar Mendes, que em outros momentos houve essa tentativa de instituir o parlamentarismo, digamos, mais puro no Brasil, ao tempo, de fora a parte a questão do Império, mas ao tempo em que assumiu a presidência o presidente Jango Goulart. Mas é interessante que, naquela época, encontrou-se um parlamentarismo de ocasião. Foi mais uma questão, menos uma questão jurídico-institucional e mais uma questão meramente política para que se pudesse dar posse ao presidente Jango Goulart. E ao estabelecer o parlamentarismo também, quero apenas recordar, estabeleceu-se a hipótese de um plebiscito para o sistema presidencialista ou parlamentarista. E, evidentemente, no plebiscito prevaleceu o presidencialismo. Mas o equívoco daquela época, me parece agora, examinando aquela época, é que, na verdade, colocava-se na cédula muito singelamente se você era a favor do parlamentarismo ou do presidencialismo, mas sem saber de que parlamentarismo se cuidava, qual era o tipo de governo, qual era o sistema de governo efetivo que viria à luz. E, evidentemente, que houve uma campanha muito grande para dizer, imagine, agora vão dar o poder para os deputados, senadores, etc. E não se sabia exatamente o que era aquela fórmula parlamentar de governo que se alvitrava para aquele plebiscito. De modo que, por ser plebiscito, foi algo previamente, uma consulta prévia que se fez para saber se queria presidencialismo ou parlamentarismo. Evidentemente, deu o presidencialismo. O que se propõe agora, no momento, e isto é fruto de um trabalho muito bem articulado, muito bem pensado, muito bem formatado pelo Gilmar Mendes, e eu me recordo, ao tempo em que ele presidia no Tribunal Superior Eleitoral, inúmeras vezes nós conversamos sobre isso, eu, presidente da República, e naturalmente entusiasmado com a tese que Gilmar trazia à luz. Exata e precisamente porque, de alguma maneira, como ele mesmo apontou, eu exerci uma espécie de semipresidencialismo. Eu trouxe o Congresso para governar comigo. Mas, curiosamente, aqui faço
uma ponderação, uma avaliação, uma apreciação sobre o nosso chamado presidencialismo de coalizão, porque o presidencialismo de coalizão não é um vocábulo, um vocabulário apenas da área política, mas é uma determinação constitucional. Vocês vejam, me permitam uma breve exposição. A Constituição diz que quem tem poder é o povo. Nós todos, eu fui presidente da República, presidente da Câmara, etc., mas eu fui autoridade constituída. Como são autoridades constituídas todos aqueles que ocupam cargos políticos ou administrativos no nosso país? O poder mesmo pertence exclusivamente ao povo. Ora bem, como é que o povo, né, neste nosso presidencialismo de coalizão, como é que ele verbaliza, vocaliza a sua vontade? É por meio da lei. E quem é que produz a lei? Quem produz a lei é o legislativo. Então, digamos assim, é indispensável, pela simples leitura do texto constitucional, dizer que quem governa o país, na verdade, é o executivo juntamente com o legislativo. E vejam que coisa curiosa, o legislativo, muitas e muitas vezes, manda projetos de lei para o legislativo que demandam a aprovação do Congresso Nacional. O executivo edita as chamadas medidas provisórias que demandam de conversão dessa medida provisória em lei, projeto de lei e depois em lei. Portanto, o executivo depende do legislativo. Por isso que, quando eu trouxe o legislativo para governar comigo, e olha, faço aqui um pequeno corte, eu tinha uma certa experiência no sentido de que, ao longo do tempo, o legislativo sempre foi uma espécie de apêndice do poder executivo, porque nós temos uma cultura política muito concentradora. Nós achamos que o presidente da República pode tudo, e não pode. Quando você lê a Constituição, você verifica que ele só consegue ir adiante, como eu fui com as reformas feitas no país, porque trouxe o Congresso para governar comigo. Então, digamos assim, nós já temos hoje, e aqui eu vou na linha do que o Gilmar dizia, nós já temos um certo amadurecimento para verificar que o Congresso Nacional hoje tem um protagonismo muito acentuado, um protagonismo que no passado não tinha, né? E foi assumindo esse protagonismo, e eu muito imodestamente, ou modestamente, eu acho que colaborei para isso, porque eu trouxe, volto a repetir, o Congresso para governar comigo, não apenas porque eu quisesse, mas porque, a meu ver, esta era uma determinação da Constituição Federal, como cabe ao Judiciário exercer jurisdição, ou seja, provocado, ele soluciona as controvérsias que possam existir no país. Então, digo eu, o Congresso Nacional hoje está muito aparelhado para mudar um pouco a sua posição, digamos assim, institucional, que quando se fala no semipresidencialismo, como fala o projeto formatado pelo Gilmar, pelo ministro Gilmar, e discutido até comigo, para muita honra, né? Aliás, eu conheço o Gilmar muito antes dele ser ministro e de eu ser presidente das nossas lides de direito constitucional. Então, eu vi com muito agrado esta alocação ou realocação do poder legislativo no nosso sistema. E quais são as vantagens? Agora, eu que sou adepto também, tal como o Gilmar, do semipresidencialismo, ou semiparlamentarismo, eu quero dizer das vantagens desse sistema. Veja que nós somos um país juridicamente muito jovem. Nós que somos da área jurídica sabemos que o Estado brasileiro nasceu em 5 de outubro de 1988. É claro que geograficamente, historicamente, sociologicamente, ele nasceu muito tempo lá atrás, mas juridicamente, para nós, ele nasceu em 5 de outubro de 88, quando se deu, na verdade, a redemocratização do nosso país. E o que tivemos nesta curtíssima fase da nova Constituição e da nova democracia? Nós tivemos 2 impedimentos, 2 impeachment. Né? É muita coisa para um período de 30, 32 anos, como está completando a Constituição Federal. E o que acontece quando há um impedimento? E olha que eu falo um pouco de cátedra nessa matéria, porque eu fui, digamos assim, eu não quero dizer que fui beneficiário do impeachment, não é isso, não, porque eu fui eleito com a senhora ex-presidente, mas, evidentemente, quando se deu o impedimento, no primeiro momento, do ex-presidente Collor e agora da senhora ex-presidente Dilma Rousseff, houve um problema institucional muito grande. Vocês sabem que nós tivemos uma oposição legítima, e legítima que era ferocíssima,
não é? Porque, afinal, havia perdido o poder. Isto cria um problema institucional e uma instabilidade no sistema governativo muito séria. Portanto, quando você pensa num parlamentarismo, num semi-parlamentarismo, num semi-presidencialismo, o que você está pensando? Na verdade, não está pensando naquela experiência que se deu no governo Jango, não é? Em que as pessoas não sabiam qual seria a espécie de parlamentarismo, não é? Não tinham o texto a ser examinado. O que se propõe agora, eu vejo que o Gilmar tem dito frequentemente isso, de igual maneira eu tenho repetido, é ter um texto aprovado pelo Congresso Nacional, que não irá mais a plebiscito, mas irá a referendo. Ou seja, o povo conhecerá qual será o sistema de governo, o tamanho, digamos assim, a dimensão do governo que se instalaria. Portanto, saberia quais são as funções do presidente da República, quais são as funções do primeiro-ministro e do gabinete. Este é a primeira vantagem, é que você tem que submeter isso a um referendo popular, o que, na verdade, daria muita força, muita musculatura, muita substância para o novo regime. Primeiro ponto. O segundo ponto é que você, instalando um sistema semipresidencialista, por que falamos em semipresidencialismo ou semiparlamentarismo e não em parlamentarismo puro? Porque é um sistema, lembra o Gilmar, muito assemelhado ao sistema português, ao sistema francês, em que o presidente da República tem uma função também muito significativa. Não é do sistema do tipo do rei-reina, mas não governa. Pelo contrário, ele governa junto. O presidente governa juntamente com o gabinete, com o primeiro-ministro, havendo aquela tradicional e natural distinção entre a chefia de Estado e a chefia de governo. Ou seja, o presidente continuaria a representar, e é este o projeto que o Gilmar e nós discutimos há muito tempo, não é? Ele continuaria a representar o país nas suas relações internacionais, é o chefe das Forças Armadas, é aquele que muitas e muitas vezes sanciona os projetos de lei, é aquele que indica o primeiro-ministro, não é? Portanto, é um sistema semi, porque não é integralmente parlamentarista, mas é semi por causa desses dados de uma força muito significativa, muito presente do presidente da República. E, por sua vez, aqui vai uma segunda vantagem, é que, em se tratando de um governo que está alocado, digamos assim, no parlamento, embora possa ser nomeado um primeiro-ministro que não seja do parlamento, mas está localizado no parlamento. Ou seja, o parlamento passaria não apenas a legislar, mas também a legislar e a ser responsável pela execução, porque o chefe de governo vai cuidar precisamente da administração do país. Então, quando você, cidadão, não é, eleitor comum, apontar o dedo acusatório, não apontará apenas para o executivo, mas apontará para igualmente o legislativo, porque o legislativo está legislando, mas também estará executando. Esta é uma primeira vantagem. Uma segunda vantagem é que, se cair o governo, o tal voto de desconfiança, etc., não cria os traumas que hoje o impeachment causa. Nós precisamos romper um ciclo perverso que o Brasil vive desde a Primeira República, desde 1891, em que, a cada certo período, isso aconteceu de 1891 a 1930, depois um outro sistema, digamos, concentrado de 30 a 45, um outro sistema com dizeres democráticos na Constituição de 46, que vai até 64, mas dizeres democráticos que não eram coincidentes com o que acontecia no dia a dia, no cotidiano. A diferença trivial entre a Constituição escrita, a Constituição formal e a Constituição real, ou seja, aquilo que acontecia no Estado. Depois você vem com um novo regime concentrador de 64 a 88, não é? E agora 88, veja que é curioso, estou falando de 20, 30 anos, as pessoas querem uma nova Constituição, não é? Nós não queremos uma nova Constituição, disse bem o Gilmar. A Constituição, ela já produz um resultado muito positivo, porque, a meu modo de ver, eu fui no meu primeiro mandato como constituinte, nós conseguimos amalgamar os princípios liberais com os princípios sociais.
não é? E, ao mesmo tempo, fomos capazes de elencar, fazer um elenco extraordinário dos direitos individuais, que a Ordem dos Advogados tem patrocinado fortemente, porque os direitos individuais são os que mais interessam aos cidadãos, né? Não é sem razão que você pega lá no artigo 5º, tem 78 incisos, e além disso, é uma enumeração simplesmente exemplificativa, porque logo no parágrafo está dito, olha aqui, esse exemplo que foi dado aqui nos 78 incisos não elimina a invocação de outros derivados da interpretação constitucional ou de tratados de direitos humanos aprovados no Brasil. Então, esses 3 fatores, né, eu acho que fazem com que a nossa Constituição possa perdurar durante muito tempo. A única observação que se deve fazer é o seguinte, olha aqui, nós devemos impedir ou minimizar esses conflitos institucionais que surgem em função do impedimento. Não é? É curioso, até devo registrar um fato interessante no primeiro impedimento que se deu no país. De qualquer maneira, não se pode criticar quem assumiu o poder, que foi precisamente naquele período que se deu o chamado Plano Real, não é? E foi a lei de responsabilidade fiscal mais tarde, mas o Plano Real veio precisamente naquele período. De igual maneira, também toda a modéstia de lado, neste momento em que se deu o segundo impedimento, nós conseguimos reformas para o país, nós conseguimos a recuperação do produto interno bruto. Foi uma coincidência, mas pode não acontecer. Ou seja, o país melhorou, mas poderia não ter acontecido. E você retira, volto a dizer, quando você opta por um sistema semipresidencialista, e volto a insistir, é semipresidencialista ou semiparlamentarista, porque não há um parlamentarismo puro. É um parlamentarismo, repito, ao estilo português, ao estilo francês, em que o presidente tem uma grande presença e, de igual maneira, o chefe de governo ou o gabinete que tem assento no legislativo. Interessante, só para fazer um comentário do que dizia o ministro Gilmar Mendes, quando nós assumimos a Constituinte, havia, se vocês se recordam, uma chamada Comissão de Notáveis, que produziu um anteprojeto que era parlamentarista. E quando a Constituinte assumiu, o doutor Ulisses Guimarães, com apoio do presidente Sarney, que era presidente na época, né, a quem se deve, com a sua tranquilidade, naturalmente, a transição tranquilíssima que se fez no nosso país, né? Mas a Constituinte resolveu abandonar aquela comissão, aquele anteprojeto da Comissão de Notáveis, e saiu do Marco Zero, para criar tudo aquilo que hoje está na Constituição. Mas é curioso que, interessante, a Constituinte de 88, ela manteve um sistema, eu não sei se isso não era fruto até do chamado decreto-lei do sistema anterior, porque trouxe para o interior da Constituição um instrumento que é uma exceção ao princípio segundo o qual cabe ao Legislativo legislar. Trouxe a medida provisória. E a inspiração foi o modelo italiano. No modelo italiano, que é o sistema parlamentar de governo, está dito o seguinte, está dito que o governo, em razão de urgência ou relevância, poderá editar medidas provisórias, sob sua responsabilidade. Não é? No Brasil, retirou-se este entre vírgulas sob sua responsabilidade, porque lá, evidentemente, se o governo edita uma medida provisória que não é aprovada, o risco é a queda do governo, porque é a responsabilidade política de que fala a Constituição. Pois bem, nós trouxemos a medida provisória que é compatível com o sistema parlamentar de governo, mas eu reconheço que há uma certa incompatibilidade com o sistema presidencial de governo. Portanto, se nós adotássemos um regime semipresidencialista, nós poderíamos, evidentemente, manter a medida provisória em face dessa compatibilidade que eu estou mencionando, porque o próprio governo que está alocado institucionalmente no legislativo saberia o momento adequado de produzir a medida provisória, porque ele também é o executor. Em síntese, e para concluir esta minha fala inicial, não é? É o seguinte, nos dias atuais, nós já temos uma presença muito forte do legislativo na condução das questões de governo. O Gilmar lembrou a economia de guerra, esses projetos de economia de guerra, o apoio todo que se deu para os vulneráveis, para as micro e pequenas empresas, com aprovações muito rápidas no Congresso Nacional. E interessante aqui, eu invoco uma coisa que
eu estudava na Faculdade de Direito, que eram as aulas do professor Miguel Reale Pai, que lançou a teoria do fato, valor e norma. Né? Há certos fatos que eles vão sendo valorizados de uma tal maneira que, valorizados dessa tal maneira, num dado momento, se convertem em norma. Então, o que está acontecendo no presente momento? Está havendo penso eu, uma valorização, não quero dizer se é popularidade ou não, mas uma valorização intensa do Poder Legislativo. O Poder Legislativo está assumindo, e assumiu desde o meu governo, um protagonismo intenso na política interna do país. E, portanto, este fato, devidamente valorizado, poderá gerar uma mudança muito saudável do sistema de governo. Será isto, pergunto eu, para agora? Não, porque quem assumiu o poder agora está legitimado a cumprir o seu mandato em todos os níveis. Será para 22? Não se sabe. Pode ser, mas não seria inadequado que, se não fosse para 22, poderia, para usar uma mesóclise, né, ser-lo-ia para 2026, não é? Então, o que nós precisamos é isso. E eu penso, em palavras finais, e agradeço essa oportunidade, penso que o Gilmar fez o mesmo, essa oportunidade de podermos vir aqui e pregar um novo sistema de governo por meio dessa entidade poderosíssima, que é a Ordem dos Advogados do Brasil, que, mesmo na pandemia, consegue realizar um tão significativo e expressivo Congresso Nacional. Eu fico por aqui. Muito obrigado, presidente Temer. Recebo meus cumprimentos pela intervenção e eu passo imediatamente a palavra ao presidente Felipe Santa Cruz para suas considerações. Inicialmente, quero cumprimentar, boa noite a todos, agradecer aos que nos assistem ao longo desse dia inesquecível, histórico, como eu tenho dito ao Rony, que foi o grande idealizador desse evento, de um terrível limão, que é o distanciamento. Nós fizemos uma doce limonada, né? Dulcíssima, porque fizemos do momento de distância o momento de aproximação. A entidade, o presidente Michel Temer estava ao meu lado na Conferência Nacional do Rio de Janeiro, sentado ao meu lado, representando a presidência da República, e nós tivemos lá 15 mil pessoas presentes, algo que não se repetiu e absolutamente impressionante. Aqui no Rio Centro, era anfitrião da conferência por incumbência do presidente Marcos Vinícius Furtado Coelho. Veja que esse evento de hoje não se compara, é muito maior do que aquele que foi o auge, com custos muito superiores para a nossa entidade. Esse é um evento que a entidade não gastou um único real, de baixo custo, com desenvolvimento tecnológico nosso, tudo fruto do teu talento, Rony, que só um pernambucano mesmo, onde é o Recife, onde dois rios se unem para formar o Atlântico, que consegue produzir essa coragem. Quero cumprimentar, então, o presidente Temer, dizer que toda vez que o presidente Temer está num ambiente de ordem, a palavra deve ser gratidão. O presidente Temer foi essencial na construção do nosso estatuto enquanto lei federal. O presidente Temer é simplesmente o autor da redação do artigo 183. Cada jovem tem que saber que essas prerrogativas e direitos da advocacia brasileira foram oriunda da luta, do esforço, do trabalho, da capacidade de negociação de grandes líderes. E eu agradeço publicamente, em nome da Advocacia Nacional, presidente, por esse extenso rol de serviços prestados. Quero cumprimentar o ministro Gilmar, dizer da minha admiração, o ministro Gilmar sabe disso. O ministro Gilmar é um dos grandes pensadores do direito, não só no Brasil, mas no mundo. Eu já acompanhei palestras do ministro Gilmar fora do país e sei do impacto que possuem. Quero dizer ao ministro que a sua coragem, a sua capacidade de enfrentar os temas que realmente são difíceis à nossa realidade inspira a todos. Eu tenho dito, e vou ser muito breve, eu me filio ao que aqui já foi falado, não tenho discordâncias, então não vou ser repetitivo, mas tenho dito que quando me elegi presidente da OAB do Rio de Janeiro, ainda muito jovem, eu um dia acordei com as ruas da minha cidade tomadas por um movimento antipolítico, né? Um movimento de mudança na política, um movimento que clamava por reforma política, um movimento que clamava
por alterações no regime, no sistema de representação. As manifestações de junho de 2013 marcaram esse sentimento de busca de maior inclusão da população brasileira. Era a história do não são 20 centavos, a discussão do afastamento, esse modelo parlamentar brasileiro, por exemplo, onde apenas 5% dos nossos parlamentares possuem voto próprio para serem deputados. Isso cria um afastamento, 95% da nossa população, dos parlamentares, são eleitos por pessoas que não votaram neles. Essa é uma realidade, né? Eu, então, quero aqui dizer que este debate que aqui está sendo feito é um debate que serve à discussão do futuro do país. E note, o presidente Temer já falou disso em relação aos períodos constitucionais, que nós tivemos um plebiscito em 63, com 82% de aprovação do presidencialismo, tivemos um plebiscito em 93 com 55% pró-presidencialismo, o que demonstrou a forte cultura brasileira do presidencialismo. Alguns vão dizer que é uma herança, o ministro Gilmar, que é um especialista também na cultura portuguesa, é uma herança do nosso sebastianismo, do salvacionismo, nosso presidencialismo latino-americano, construído sob a égide da figura forte, né? A começar pelos estados de Península Hispânica, a colonização espanhola, e isso, obviamente, nos marca. Agora, como imaginar que o sistema atual, efetivamente, essa é a pergunta que faço, aqui não falo a posição do Conselho Federal, que ainda não tem posição, mas repetindo uma provocação que foi feita na gestão do Marcos Vinícius Furtado Coelho, que também defendeu, como eu defendo, o semipresidencialismo, como entender que está se atingindo, na plenitude, as missões do governo, de ter um governo sem traumas, sem crises, como entender que o papel da oposição está claro, como entender que este governo consiga que a maioria governe, que ele estimule relações democráticas transparentes, que ele preserve, aqui foi falado, os direitos fundamentais e o revezamento ideológico das correntes que acessam o poder. Nós tivemos, nas últimas décadas, do presidente Collor, passando pelo presidente Itamar, passando pelo presidente Fernando Henrique, passando pelo presidente Lula, passando pela presidente Dilma, passando pelo presidente Temer, homens e mulheres de diversos matizes políticos e de histórias muito diferenciadas, de origem, inclusive, de classe diferenciada, digamos, mais plural do que a própria sociedade brasileira, mais plural do que o nosso sistema de estamentos. E, mesmo assim, todos eles enfrentaram, vejo o presidente Temer, com a sua enorme habilidade em relação ao Congresso, que aqui que era uma coerência ideológica com a construção da Constituição de 88, que foi pensada para o parlamentarismo, né? Como aqui falado, o Instituto, por exemplo, da medida provisória, pensado para o parlamentarismo, mas na hora da definição, isso o ministro Gilmar falou, nós fizemos esse regime que tem 38 partidos com representação, o presidente da República tem menos de 10% do Congresso, em média 10 a menos de 10%, que dificulta de sobremaneira a relação entre os poderes. Então, a pergunta que eu queria aqui deixar e provocar, porque acho que esse é um debate apenas inicial, será que não é hora, né, numa hora de transformação tão profunda, onde nós vamos perder aí nas próximas semanas, vamos chegar a 100 mil vidas perdidas, um momento de reflexão, onde as pessoas estão se aproximando de valores mais distantes dessa polarização de ódios, né, que coloca em conjuntura e demoniza a figura da liderança política, né? Eu me preocupo muito com isso. Não acho que a ordem deva participar de nenhum processo
de queima, de ataque, de fragilização da política brasileira. Eu acho que a recuperação do papel político, a recuperação das lideranças políticas, esse modelo de transição, que aqui foi falado, talvez com um plebiscito, veja, 63, 93, talvez em 2023. Essa é a pergunta que eu deixo aqui a todos. Quem sabe não é um sinal aí simbólico, talvez começar a discussão do voto distrital misto, aproximar os partidos da base e verdadeiramente dar um passo à frente. Por que não ousar? Por que não sonhar com um sistema melhor? Por que não sonhar com um Brasil melhor? Por que não sonhar com um Brasil menos dividido? Por que não sonhar com um Brasil menos fragmentado? Eu acho que o que nos une, e me caminho para encerrar, o que nos une é olhar o mundo, essa experiência do semipresidencialismo, com o presidente e o chefe de governo separadamente. Pode ou não existir a figura o presidente pode ou não dissolver a diferenças de modelo, dissolver o governo ou o parlamento através do voto de desconfiança. Agora, o presidente não ficaria sem poderes, se respeitaria o simbolismo, é modelo da França, modelo de Portugal. Basta que os nossos jovens que assistem vejam que as eleições presidenciais desses dois países são eleições que despertam profundo interesse, né? Ao contrário de muitos países parlamentaristas, puramente parlamentaristas, que o modelo de formação é completamente diferente. Então, por óbvio que no semipresidencialismo não há esse esvaziamento total da figura do presidente, a ponto de nem mesmo existir. Então, nós achamos esse um debate cabível, junto com a cláusula de barreira, que aqui foi falado, o voto distrital misto, a mãe de todas as reformas, que é a reforma política, ela tem que vir, ela efetivamente pode romper esse ciclo de grandes dificuldades que, como eu disse, homens e mulheres de diferentes matizes ideológicos, diferentes formações, enfrentaram grandes dificuldades para implementar seus governos. E essa dificuldade hoje vencendo, com seus defeitos e qualidades, com as suas colaborações ou não, vem sendo enfrentada pelo presidente Jair Bolsonaro, que foi legitimamente eleito por 57 milhões de brasileiros para presidir a nossa nação. E as dificuldades são cotidianas, são diuturnas, nós estamos acompanhando todas elas, dificuldades que colocam, e finalizo dizendo isso, que colocam em risco a própria democracia, na medida que parcela substancial da população brasileira, notadamente as classes C e D, não conhecem os benefícios da democracia. Não conhece direito de saúde, direito à educação, direito ao trabalho, direito previdenciário, está precarizada na sua utilização de mão de obra. Já fomos a quinta economia do mundo, estamos perto de chegar à 12ª posição, num momento de grande sofrimento e grande angústia, especialmente para os mais pobres. Muito obrigado aos nossos palestrantes, que hoje seja esse pontapé inicial de um debate que interessa ao país, interessa a todos os brasileiros, não importando a filiação ideológica, tendo ou não filiação ideológica, interessa a quem quer um Brasil melhor. Muito obrigado, presidente Felipe. Antes de passar a palavra ao ministro Gilmar, na sequência ao presidente Temer, eu queria aproveitar essa oportunidade onde opiniões estão sendo formadas para trazer um contraponto que é efetuado por parte daqueles que são críticos do regime semipresidencialista. A justificativa, né, apresentada é que o regime semipresidencialista ele traria alguma blindagem, alguma preservação da instituição da presidência da República. Nós sabemos que hoje o impedimento ele só ocorre de maneira absolutamente extraordinária, traumática, inclusive com severas repercussões na esfera jurídica daquele que for atingido pelo impedimento. E aí esses críticos dizem que o regime semipresidencialista ele sujeitaria o primeiro-ministro ou figura congênere
as mesmas vicissitudes políticas que hoje são enfrentadas pela presidência de maneira facilitada, ou seja, o primeiro-ministro estaria sujeito ao fisiologismo, ao clientelismo e a essas trocas que são constantemente criticadas pela sociedade em geral. Então, isso poderia multiplicar as crises ao invés de reduzi-las, segundo a opinião de alguns críticos. Então, eu queria, aproveitando a oportunidade, já nos encaminhando para o encerramento, ouvir o ministro Gilmar Mendes e o presidente Michel Temer sobre a observação feita, o questionamento feito pelo presidente Felipe e também em relação a essas críticas dirigidas ao regime proposto. Muito obrigado. Eu queria agradecer as considerações do presidente Felipe Santa Cruz, dizer da importância da reflexão que a Ordem dos Advogados pode desenvolver sobre um tema tão central neste momento e sobre a reforma política na qual todos, creio que estamos, com a qual todos nós estamos acordes. Acho que é fundamental que se discuta o aprimoramento do sistema e já se discute, acho que teve até a aprovação no Senado, acho que está na Câmara, um projeto do senador Serra sobre a ideia do modelo distrital misto, que manteria a eleição proporcional, e aí vem a discussão sobre modelo de lista e eleição distrital, divisão do país em distrito, todas essas questões que também são bastante complexas, mas que dariam um grande valor aos partidos e também aqueles candidatos que seriam sufragados em eleições majoritárias no modelo distrital. Acho que esse é um debate relevante e que contribuiria certamente para afastar esse distanciamento que se detecta muitas vezes entre representados e representantes. Também acho que é importante a fala do presidente sobre essa demonização ou mesmo a criminalização da política. Acho relevante que nós valorizemos a política e que saibamos que a alternativa à política é o autoritarismo, ou talvez até mesmo a modelos totalitários. Talvez até lá vai haver um tipo de política, mas não a política do compromisso, não a política da cooperação, da construção racional de soluções. Nós sabemos que a cultura parlamentar, a própria expressão de parlamentar, leva a essa ideia de entendimento, de cooperação, de aproximação, de decisões, tanto quanto possível, não autoritárias, tanto quanto possível, decisões que venham, pelo menos, de um consenso básico. Então, é necessário que nós valorizemos a política e aqueles que bem exercem essa função. Esta é uma arte relevantíssima, de fazer soluções que evitem conflitos. O professor o Karl Popper chamava a atenção dizendo que a democracia pode ter uma série de defeitos, mas é o único regime que nos assegura uma sucessão sem exercício de homicídios, de atentados. Então, é preciso que nós vejamos nisto um valor, e por isso temos que respeitar, como já foi dito aqui, os resultados eleitorais e prosseguirmos nesta faina de aperfeiçoamento, neste trabalho de aperfeiçoamento do sistema. Acho isso bastante relevante. Por outro lado, é preciso, Rony, frisar
que a negociação, ao contrário do elemento negativo, que normalmente alguns querem timbrá-la, ela é positiva no ambiente político. É preciso construir consensos. É fundamental. Veja que nós temos vivido nesses anos todos uma revolução democrática no mundo, em muitos países, a partir de amplas negociações. Quem poderia esperar, por exemplo, que na Alemanha, cuja separação se deu com o desfecho da guerra, viesse a produzir esta reunificação? Isto foi obra da política. Veja, a reunificação alemã. Isto é importante que se reconheça. Negociações, aproximações, processos que se deram no tempo. Então, é preciso que isso seja visto no lado positivo. Né? Negociações em alto nível. Mas isto envolveu a concessão deste ou daquele ministério a um grupamento político. Isto é absolutamente normal. Veja que Portugal fez uma transição de um governo conservador para um governo de feição socialista e o primeiro-ministro teve que celebrar um contrato de coalizão, ou pelo menos uma combinação de coalizão, um compromisso, com grupos até da ala mais esquerda. E isto mereceu aqui o nome de geringonça no primeiro governo. Então, se chamou que era um instrumento um tanto quanto excepcional. E o primeiro-ministro Antônio Costa, que foi o elaborador dessa solução política, que aparentemente parecia impossível, diz, vamos chamar de geringonça, mas é uma geringonça que funciona e que permitiu que o país prosseguisse, né, no seu trabalho, substituindo um modelo também exitoso de um governo conservador, de austeridade, que inicialmente tinha feito, ganho as eleições, mas não conseguira compor a maioria. Como se repudiou uma grande coalizão entre o grupo de centro conservador e o grupo de esquerda, a esquerda logrou, fazendo esse somatório de votos, produzir isso que se chamou a geringonça. Veja, uma solução de compromisso, mas que funcionou até as próximas eleições. Portanto, nós não podemos carimbar a ideia de negociação com essas expressões negativas. Não. Quer dizer, a negociação será espúria se houver vício que leve a esse caráter espúrio. Mas a negociação política em si, a participação de grupos que dão sustentação ao governo. No governo, isto é absolutamente legítimo e nós devemos ver assim, e devemos dizer isso às pessoas. Isto, na verdade, acentua a governabilidade e melhora as condições e a própria eficiência do governo. Então, é preciso que isto seja reconhecido. Não acredito que nós venhamos a ter algo pior do que temos tido nesse ambiente ou nesse espectro histórico que nós levantamos, em que, de fato, em crises acentuadas de governabilidade, nós possamos ter o próprio colapso do governo e aí, como já foi dito aqui, a solução, independentemente do elemento subjacente de caráter ético, acaba sendo sempre o impeachment com seus aspectos traumáticos de interrupção do mandato, para não pensarmos em coisas piores que revelariam aí quebras institucionais. Então, talvez nós tenhamos que pensar nisso. É claro, é bom que se diga que essa ideia, como já foi dito aqui pelo presidente Michel Temer e também por mim, essa ideia não dispensa, pelo contrário, tem alguns pressupostos que nós precisamos atender. Precisamos continuar no trabalho de
reforma política. Certamente temos que reduzir essa múltipla representação partidária e claro, os partidos têm que corresponder a muitas correntes. Talvez nós não cheguemos a uma redução significativa ou radical como existe em outros países. Mas, de certa forma, é razoável, até mesmo para um contrato de coalizão, se for para sustentar um dado governo, que nós tenhamos também um número mais reduzido de partidos que componha o apoio ao governo, como aqueles também que vão cumprir, como já foi dito aqui pelo Michel, a importante função, que é uma função constitucional, de realizar a oposição. A oposição contribui decisivamente para a boa governança, na medida em que exerce todo esse papel de controle e esse seu elevado direito de crítica. Por outro lado, também há mecanismos, e os alemães timbraram por fazer isto, em não permitir a derrubada sem causa de um governo de feição parlamentar. É preciso que haja cautelas, e é possível se pensar em cautelas institucionais. Por exemplo, imaginar o chamado voto de desconfiança construtivo, que hoje marca o modelo da República de Bonn. Só se derruba um governo colocando-se outro no lugar. Portanto, é preciso que isso esteja, de alguma forma, articulado no texto constitucional. Então, é possível hoje ter defesa. E veja, e os alemães fizeram isto, tendo em vista, inclusive, os sucessivos governos que se engendraram e se sucederam na República de Weimar e que crises que acabaram levando à ascensão de Hitler ao poder, com todos o caráter trágico que nós sabemos veio a partir daí. Então, eu acho que essa é uma proposta de reflexão. Eu devo dizer até que, já no encerramento do mandato do presidente Michel Temer, chegamos a discutir até mesmo a remessa dessa proposta ao Congresso, à guisa de submissão de uma ideia para debate. Mas isto acabou ficando prejudicado, tendo em vista outras considerações que se fizeram naquele momento. Mas acho importante este momento em que nós podemos discutir de maneira bastante enfática, central e livre, no ambiente da Ordem dos Advogados do Brasil. Ouso dizer que não haveria um locus, como você já disse, Michel, mais adequado para colocarmos uma ideia que é muito importante, eu diria talvez uma das mais importantes no que concerne ao aperfeiçoamento do sistema democrático brasileiro. Muito obrigado, ministro Gilmar. Eu já passo a palavra ao presidente Temer para suas considerações finais. Você sabe, Gilmar e Rony, nosso presidente Felipe Santa Cruz trouxe uma chega extraordinária para esse debate, porque ele trouxe a ideia que é muito tranquilizadora em relação à mudança de governo. Porque você veja que um primeiro-ministro e um gabinete só se forma se tiver maioria no parlamento. Diferentemente do regime presidencialista, ainda há pouco o presidente Santa Cruz dizia: este governo parece que tem apenas 10%, 15% de apoio, e a todo momento está procurando um apoio. Eu, naturalmente, cuidei logo de constituir uma maioria que me permitisse governar. Tive certa facilidade pelo fato de ter sido presidente da Câmara 3 vezes, ter boas relações no parlamento. Mas é sempre uma dificuldade para o presidente constituir uma maioria. E a cobrança é sempre esta: se você está num regime presidencialista, você tem que ter uma maioria parlamentar. Ora bem, no semipresidencialismo, esta maioria é natural. Ou você forma uma maioria, né, que é típico do sistema parlamentar, ou você não constitui o governo. Aliás, eu dou como exemplo aqui, além daqueles trazidos pelo Gilmar, o exemplo de Israel, muito recente.
quando houve eleições e mais eleições e não se conseguia formar governo. O que eles fizeram? E aí entra o tópico da negociação política a que o Gilmar se referia. Né? Eles se reuniram, os dois oponentes, e olha aqui, vamos fazer o seguinte, são 4 anos, você fica 2, nós damos apoio ao governo, nós constituímos a maioria, e nos outros 2 anos fica para mim e você dá apoio para que nós possamos governar. Portanto, as maiorias parlamentares no parlamentarismo, no semipresidencialismo, se formam com muito maior tranquilidade do que no presidencialismo. E, ademais disso, eu volto a insistir, se uma maioria parlamentar, num dado momento, se desarmoniza, não dá certo, você tem que formar uma outra maioria parlamentar, daí porque cai o governo, é o chamado voto de desconfiança. Por isso que eu digo que isso traria muita tranquilidade para o sistema governativo nacional. Foi uma lembrança do presidente Felipe Santa Cruz. Agora, realmente eu estou de acordo que você tem que fazer uma reformulação política no país. E é interessante, viu, que nos últimos tempos eu percebo que você precisa tratar de coisas óbvias em matéria institucional, até de trivialidades, de frugalidades. Então, quando você pensa na ideia de um partido político, vou dizer uma trivialidade, né? O que é um partido político? Partido político, o partido é uma expressão que vem de parte, portanto é parcela. E político vem de polis. Então, a parcela da opinião pública que não dá no momento se reúne para chegar ao poder e administrar a polis. A União, o Estado e o município. Eu pergunto aos amigos, né? Nós temos hoje partidos políticos no país? Não temos. Nós temos siglas partidárias, que é bem diferente, por isso que nós temos 38 siglas partidárias. Né? Ora, para quem vai governar, mesmo no presidencialismo, é uma dificuldade extraordinária. Eu me recordo, eu tinha muita facilidade para isso, mas eu me recordo que eu tinha 16 ou 17 partidos que apoiavam o meu governo, então eu tinha que conversar com 16 ou 17 líderes e presidentes de partidos, e no meu caso particular, conversava até individualmente com deputados e senadores. Né? É diferente no sistema em que você tem um núcleo partidário que efetivamente representa uma parcela da opinião pública. Né? Então, é por isso que, disse bem o Gilmar, a negociação é fundamental na democracia. Você sabe quando você chega ao poder, seja no presidencialismo, ou seja na formatação de um governo semipresidencialista, você não tem na sua cabeça 400, 500 nomes para colocar em todos os lugares que a administração pública exige. Então, com muita naturalidade, você tem que receber sugestões. E quem está mais habilitado para fazer sugestões? É quem está na atividade, no cotidiano da vida pública, na vida política. Então é natural, o sujeito indica alguém, você tem, sim, como chefe de governo, como chefe de Estado, no presidencialismo, acumulando as duas funções, você examina os critérios éticos e os critérios técnicos. Né? Mas você, de modo que é fundamental, e você tem que entregar, quando você diz, se você vai fazer uma coalizão num sistema parlamentar, você divide o poder. Você entrega a partidos políticos. Né? É claro, volto a dizer, não para 38 siglas partidárias, mas isto com muita naturalidade num sistema presidencialista, você teria uma redução partidária, talvez caminhando para a história do voto distrital, que precisa ser muito bem analisado, porque no Brasil nós temos uma pequena dificuldade com a distritalização do voto, pelo seguinte, nós temos uma regra estabelecida e uma cultura política já formada de que o maior número de deputados é de 70 e o menor número de 8. Então, quando você vai distritalizar, você tem que levar em conta ou a população ou o número de eleitores. Isto pode acarretar fatos do tipo seguinte: o Estado que tem só 70 hoje pode vir a ter 120, e o Estado que tem 8 pode vir a ter 3 ou 4. Vai ser uma dificuldade política extraordinária que nós temos que examinar. Primeiro ponto. Segundo ponto é que você não dá para eliminar os partidos políticos por uma normatividade jurídica. É complicado. O que você tem é que trabalhar, e aliás já se aventou isso muitas vezes na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, a história da federação de partidos. Então, quando você vai, seja no voto distrital, ou seja no voto proporcional, ou seja no voto que eu andei pregando no passado, voto majoritário, se você tem 6, se você incentivar, e assim, isto sim,
legislativamente, é possível incentivar a formação de federações partidárias. Então, você tem 7, 8 partidos que se coligam para eleger, hoje as coligações estão proibidas, né? Mas eles se juntariam para eleger um certo número de deputados. E a obrigatoriedade de permanecer unidos durante todo o mandato. Ora bem, se uma federação permanecer unida durante um mandato, mais um mandato, ao longo do tempo, esta federação vai se transformar num partido. Então, com muita naturalidade, você teria uma redução dos partidos políticos no país, e fazendo com que eles realmente eles cumpram um papel de representante da população. Eu vou tomar a liberdade de contar um episódio. Quando eu cheguei na Constituinte, eu me lembro, eu já dava aula de direito constitucional, etc. Quando cheguei lá, Gilmar, Santa Cruz, eu vi um deputado, disse, mas como é que eles vão criar um novo Estado? Eles não têm competência para ir. Veja o critério elitista que me levou ao parlamento. Foi muito bem. Logo, tempos depois, um deputado de uma região muito pobre aqui de São Paulo me levou para um churrasco na região dele. Quando eu fui lá, é que na prática, e não na teoria, eu aprendi o que é o fenômeno da representação popular. Eu disse, ele consegue representar, vocalizar a voz desse povo. Eu não consigo. Eu consigo da classe jurídica, da classe da segurança, que eu fui secretário, na classe universitária, etc. Então, estes fatos são fundamentais para que as pessoas tenham consciência do que nós vivemos no país. E, naturalmente, ter presente sempre a ideia, e já vou concluindo aqui, né? Ter a ideia de que nós criamos um Estado tão fortemente democrático que nós somos até enfáticos, né? Vocês sabem, melhor do que eu, que na ciência política a expressão Estado democrático e Estado de direito, que foi aquele que se opôs ao Estado absolutista, tem mais ou menos a mesma equivalência, o mesmo significado. Nós saímos de um sistema autoritário e criamos um Estado democrático de direito. Não dissemos que era um ou outro, dissemos que era um Estado democrático de direito. E quando você examina a Constituição, você verifica que a democracia está plantada lá. E para você destruir os preceitos democráticos, né, eu acho absolutamente inviável. De modo que, quando nós temos sempre que sustentar a democracia, mas sustentar a democracia significa sustentar os dispositivos constitucionais e a legislação infraconstitucional. Fala-se tanto em segurança jurídica como se fosse algo apartado da ciência jurídica. Segurança jurídica significa cumprimento rigoroso do texto constitucional. Isso é que dá segurança jurídica, de que decorre segurança contratual, estabilidade social, etc. Então, quando nós pregamos a manutenção da democracia, claro que eu prego, mas eu digo, olha, basta pregar a manutenção da Constituição. Eu só faço uma ressalva, já que nós estamos aproveitando esse momento e naturalmente, colocando isso por uma das instituições mais poderosas do país, Gilmar, para fazer essa espécie de pregação que você tem feito, que eu mais modestamente tenho feito, que é levar a ideia da modificação do sistema de governo. E por um projeto, por um tema normativo conhecido, que se possa fazer uma longa discussão ao longo do tempo, depois até uma discussão por meio de programas eleitorais, para que o povo saiba, né, o que ele vai votar, qual é a função do presidente, qual é a função do primeiro-ministro. Eu penso, em conclusão, que se nós caminharmos no futuro para um sistema semipresidencialista, nós daremos muita tranquilidade ao país e fortaleceremos a democracia brasileira. Muito obrigado, presidente Temer. Eu passo agora a palavra ao presidente Felipe Santa Cruz para as suas considerações finais. Basicamente para agradecer ao ministro Gilmar Mendes, ao presidente Michel Temer, que nos deram uma noite de gala para a Ordem dos Advogados. Estamos muito felizes, né? Eu tenho aqui, vou recebendo na minha tela a parabenização dos nossos colegas por esse debate. Primeiro, deixando claro que esse debate da nossa parte, falo isso mais uma vez para os conselheiros federais, é uma provocação a uma reflexão da Ordem dos Advogados. Como dito aqui pelo ministro Gilmar e pelo presidente Temer, é óbvio que isso exige transição e discussão, mudanças culturais profundas no nosso país, na forma que o nosso país enxerga o governo. A pergunta que eu deixo é essa sucessão de pedidos de impeachment, não importando o presidente, o atual presidente já tem mais de 72 pedidos de impeachment pendentes lá de apreciação no Congresso Nacional.
essa sucessão é um problema das pessoas ou é um problema do sistema? Eu acho que é uma disfunção do sistema. Eu sempre acreditei que o nosso trabalho é aprimorar as instituições, torcendo para que as melhores pessoas possam exercer a representação, mas não podemos fazer essa discussão de trás para frente. Escolher as pessoas e, a partir daí, escolher o sistema, ou escolher as pessoas e escolher democracia ou não. Como disse o ministro Gilmar, e eu sou adepto dessa posição, a nossa democracia está em risco. E por que está em risco? Porque parcela substancial da população brasileira, basicamente 1 em cada 4, entendem que ela é insuficiente, ineficiente para solucionar os problemas do país. Houve um avanço de uma cultura autoritária que tem base no seio da população. Então, isso é preocupante, isso nos desafia a sair de posições dogmáticas. Eu quero me filiar a essa, como sempre fiz, a essa vontade que temos todos de remodelar o nosso sistema político e poder dar um passo à frente. Parabéns, Rony, muito obrigado, ministro Gilmar, muito obrigado, presidente. Foi uma noite muito importante para todos nós. Muito obrigado, presidente. Infelizmente, esses eventos virtuais findam, né, por privar os nossos palestrantes do aplauso, né? Hoje teríamos aí a oportunidade de receber o aplauso de dezenas de milhares de colegas. Eu queria, presidente Felipe, para não ser injusto e me apropriar indevidamente dos méritos de tantos que trabalharam por esse evento, dividir os elogios com o nosso Beto Simonetti, que é coordenador geral do evento, com o Marcos Vinícius Furtado Coelho, que fez um grande trabalho na coordenação científica, a Fernanda Marinella estava eufórica aqui, me mandando também as matérias, né, a repercussão positiva do evento, os nossos colaboradores, o Edu, a Aline, a coordenação científica, o Delmiro, o Rafael, que cuidou da parte tecnológica, os nossos presidentes, os nossos conselheiros federais, os presidentes das comissões que abraçaram, né, o evento como efetivamente é de todos nós, mas houve aí uma apropriação que foi decisiva para este dia que finaliza em grande júbilo. Eu queria agradecer ao ministro Gilmar Mendes, que interrompeu suas férias momentaneamente para nos brindar com a sua fala, o presidente Temer também, que nos deu a oportunidade de ouvir um pouco das suas preciosas lições e esperar, presidente, que já muito brevemente tenhamos aí um segundo congresso digital para que esses eventos façam parte efetivamente do nosso calendário, oferecendo conteúdo de qualidade, gratuitamente, de maneira inclusiva e horizontal para toda a advocacia nacional. Muito obrigado, presidente. Parabéns pelo belíssimo trabalho que vem desempenhando.